Aqui eu acredito que as mulheres somos a voz principal, porque nós mulheres temos coragem, rebeldia. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander. Um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Porque nuestra casa no es cualquier cosa, nuestra casa tiene vida. Porque a nossa casa não é qualquer coisa, a nossa casa tem vida. Hablar del tema petrolero me da coraje. Falar sobre o tema do petróleo me dá coragem. ¿Por qué le digo hermanas y hermanos? Porque eu digo a vocês, irmãs e irmãos, A nombre de mi compañero, el día que el Ecuador dijo sí, todo petróleo debe quedar abajo, ese mismo tarde muere un compañero de lucha, un joven tan comprometido que fue mi compañero. então, no mesmo dia em que o Equador disse que o petróleo deve permanecer embaixo do chão, essa mesma tarde morreu um companheiro de luta, um jovem muito comprometido. Porque desde cuando empezamos a hacer la consulta, a hacer la campaña para decir que dejemos dejar, empezó la amenaza. Yo sigo amenazada, los compañeros siguen amenazadas, ya no tengo la misma libertad de poder salir en las calles por lo menos, solo estoy desde la casa a la oficina y es como no es mi propio mundo, no es nuestro propio mundo como pueblos y nacionalidades. Então, desde que começou a ser feita essa consulta, a fazer essa campanha para deixar o petróleo embaixo da terra, começaram as ameaças. E eu estou sendo ameaçado, os companheiros são ameaçados e eu não tenho mais a liberdade de poder sair na rua. Então, eu vou de casa para o escritório e esse não é o meu mundo. Quiero terminar con estas frases. Eu gostaria de finalizar com essas frases. Nada sobre nosotros, nadie sobre nosotros hasta las últimas consecuencias. Guapone, muchas gracias. Nada sobre nós até as últimas consequências. Que está trazendo um pouco da realidade que acontece no Equador. Mas recentemente, inclusive, houve um vazamento de petróleo no Equador e, infelizmente, pouco foi falado sobre, os povos indígenas têm enfrentado a situação e quando há um vazamento de petróleo, não tem como medir as consequências. Ninguém bebe petróleo, ninguém come petróleo. Então a gente precisa fazer, de fato, o que a gente tem falado há muito tempo. A resposta são os povos indígenas e os povos indígenas estão dizendo não ao petróleo. Queria aqui nesse momento agradecer a presença da nossa parenta Danaue e já chamar aqui para fazer uso da palavra a nossa parente Ingrid, que representa a organização ASINVI. Uma salva de palmas para a nossa parenta da Colômbia. Soy indígena Inga de Colombia. Soy la representante legal de ASINVID. ASINVID es una organización del pueblo Inga ubicada en el municipio de Villagarzón. Representamos 12 comunidades ingas. Sou indígena, Inga, da Colômbia, e sou representante legal de uma organização do povo Inga, localizada no município de Villagarzón. Representamos 12 comunidades. El resguardo de Albania, el resguardo de San Miguel de la Castellana, el resguardo de Chalhuayaco, el resguardo de Guasipungo, el resguardo de Calenturas y el resguardo de Canchipa, Alpa, Mucunapa, Guasi, el cabildo de Saladilloyaco, el cabildo de Atuntaita. Então, nós representamos 12 comunidades, representamos as comunidades de Albânia, São Miguel de la Castellana, Charroyaco, Guaxipungo, Calenturas, Lucatipa, Mapachunapa, Guaxi e
Cabildo. El pueblo inca de Villagarzón está ubicado en la Amazonía colombiana. O povo Inga de Villagarzón está localizado na Amazônia colombiana, En el piedemonte amazónico, que es muy importante porque se encuentra la gran variedad de flora y fauna. Nós estamos numa região amazônica que é de grande importância, porque lá temos uma grande variedade de flora e de fauna. Además nacen los más importantes ríos como el Putumayo y el Caquetá. Além disso, nascem os mais importantes rios, como o Putumayo e o Catecá. Además encontramos la cordillera que conecta con Perú, Brasil y Bolivia. Além disso, nós temos ali a cordilheira que conecta Peru, Brasil e Bolívia. Nuestra organización indígena ha realizado muchas actividades para la defensa territorial frente a la industria petrolera. A nossa organização indígena realizou muitas atividades para a defesa territorial diante da indústria do petróleo. La industria petrolera, como he escuchado en los diferentes territorios de nuestros hermanos indígenas en los diferentes países como Perú, Brasil y Bolivia, también está en nuestro territorio. A indústria do petróleo, assim como eu escutei dos diferentes territórios de nossos irmãos, nos diferentes países como Peru, Brasil e Bolívia, também está presente no nosso território. Y nuestros territorios también están concesionados como en los diferentes países. E os nossos territórios também foram concedidos, como acontece nos outros países. La única diferencia en nuestro pueblo es que nos hemos podido organizar y hemos luchado contra ellos. A única diferença é que o nosso povo conseguiu se organizar e lutamos contra eles. Hemos podido sacar a la empresa petrolera Gran Tierra en nuestro territorio. Nós conseguimos tirar a empresa de petróleo Gran Tierra do nosso território. Por eso recomendamos que articulemos nuestros procesos de lucha en nuestro territorio. Por isso, a recomendação que fazemos é que sejam articulados nossos processos de luta nos nossos territórios. Tanto las organizaciones de bases, comunidades de bases y organizaciones regionales y nacionales en la defensa del territorio. Seja as organizações das comunidades de base, como também as organizações regionais e nacionais pela defesa do território. Nosotros, asimismo, lo que hace es hacer actividades de monitoreo, O que nós fazemos são atividades de monitoramento para estar pendiente y a defensa de las empresas petroleras. para poder estar atentos e nos defendermos das empresas do petróleo. Fortalecemos nuestro propio gobierno propio Fortalecemos o nosso próprio governo para poder responder a los ataques de las petroleras. para poder responder aos ataques das empresas do petróleo. Fortalecemos nuestras propias economías Fortalecemos as nossas próprias economias para tener una independencia económica de nuestro pueblo. para termos a independência econômica no nosso povo. Solamente me queda invitarlos Então, unicamente convidá-los a todos los pueblos indígenas que hoy están presentes, a todos os povos indígenas que hoje estão aqui presentes, que hacemos una sola voz, que levantemos uma única voz, porque somos hermanos indígenas porque somos irmãos indígenas y podremos defender nuestro territorio. e podemos defender os nossos territórios. Muchas gracias. Muito obrigada. Registrando aqui Frei Gilvander, Amazônia Livre Muito de obrigada, Petróleo e nossa Gás, talenta da viva a era Colômbia. dos combustíveis Ingrid. fósseis e por uma transição Então vemos que a nossa Amazônia justa toda tem sido contra um espaço de exploração de enfrentamento, petróleo como sempre, na dos povos Amazônia. indígenas contra esses empreendimentos que não só não respeitam as consultas, como ainda ameaçam a vida dos povos e dos territórios. Queria inclusive chamar aqui o cacique Jonas Moura, que tem enfrentado também um processo de exploração lá no território do estado do Amazonas. Uma salva de palmas para o cacique Jonas Moura.
parentes e parentas, o povo indígena do nosso Brasil, que está todo aqui bem representado por essa grande nação e que hoje a gente, ainda nesse nosso país, estamos passando por essa situação climática grave. Sou o cacique Jonas Moura, lá da região norte do estado do Amazonas, da TI Gavião, faço parte da articulação Povos Indígenas do Amazonas e também estou representando a rede de trabalho Amazonas aqui nessa TL. Vou falar um pouco sobre essa questão do petróleo e gás. Hoje nós estamos tendo um grande problema dentro do meu território. Já estamos sendo atingidos diretamente com essa questão da exploração de gás dentro do nosso território. E hoje, a nossa floresta, a nossa fauna, os nossos peixes, os nossos animais estão sumindo, porque estão ganhando espaço dentro do nosso território essas grandes mineradoras. E ainda tem que o nosso presidente ainda está vendendo blocos dentro do nosso Brasil. Ele não pensa a dificuldade, ele não pensa nos povos indígenas que ali moram cerca de décadas e décadas já naquele território e hoje que está sendo destruído. Não está garantindo o futuro do povo indígena. Está acabando com uma tradição, está acabando com uma cultura, está matando os nossos igarapés, estão tirando os restos mortais dos nossos antepassados que ali embaixo daquela terra vivem há milhões de anos. E nós, povos indígenas, continuamos firmes na luta e defendendo esse nosso território, porque nós somos os verdadeiros donos da terra. E sem a população indígena, no mundo inteiro não há proteção e não há uma mudança climática se acabarem com a população indígena. Porque o povo indígena ainda consegue mudar essa situação da mudança climática. E é por isso que aqui eu peço a todos vocês que estão aqui, tantos parentes aurânio de outros territórios e os nossos parentes brasileiros que aqui estão e as autoridades, que vamos dar o grito de demarcação pelas terras dos povos indígenas que ainda faltam ser demarcadas e que ainda continuam nessa linha de ameaça de exploração de petróleo e gás dentro do nosso país. E graças a Deus que hoje a gente temos parceiros e nós temos ainda nossas grandes organizações que nos dão apoio e que nos protegem, assim como a COIAB, como a PIB, que estamos trabalhando de braços dados e lutando contra o combate da exploração de petróleo e gás no nosso país. E eu peço aqui a todos os povos indígenas do nosso país que nós se unimos cada vez mais. Vamos se unir com nossos parentes de outros países, de outros continentes e somar força e dizer não ao petróleo e não aos combustíveis fósseis e não à mineração e não ao garimpo. E vamos gritar demarcação! Demarcação! Esse é o povo brasileiro. Muito obrigado. É isso aí, meu irmão, parente. Muito obrigada, cacique Jonas Moura. Moreira, Tem registrando feito aqui. enfrentamento também no seu território, o estado do Amazonas. Queria aproveitar para chamar para fazer uso da fala e já avisar que nós vamos abrir para inscrições. Então, parentes e parentas que queiram falar também na nossa plenária, a gente vai já abrir para inscrições. A gente sempre deixa esse espaço também para outras pessoas poderem reagir. Quero convidar o Auláguia, que é presidente da FOAG da Guiana Francesa. Uma salva de palmas. Donc je suis Auláguia Thérèse de la Guyane française du peuple calinien. Meu nome é Auláguia Thérèse, da Guiana Francesa, do povo Calinã. Mes frères et sœurs ont évoqué des sujets sur lesquels je ne vais pas forcément revenir. Meus irmãos e minhas irmãs aqui já mencionaram várias questões, eu não vou voltar sobre essas questões. La question de mon intervention, c'est surtout de pensée globale.
Eu vou sugerir aqui que a gente pense de forma global. L'argumentaire qu'on développe, nous, en tout cas en tant que peuple autochtone en Amazonie, pour contredire l'idéologie de l'extractivisme, notamment du pétrole. Nós precisamos achar umas narrativas para propor um contraponto à narrativa petroleira que a gente encontra nos nossos territórios. Nous sommes dans une logique de proposition, donc il nous faut consolider notre contre-proposition par des actions concrètes et des solutions viables également pour la société civile et pour les gouvernements. Nós precisamos achar contrapropostas que sejam viáveis, tanto para a sociedade civil quanto para os governos. Notamment les axes politiques qui pourraient être amazoniens, ça veut dire investir dans l'éducation. Precisamos definir eixos políticos, dos quais seria investimentos na educação. Reconnaître donc la libre autodétermination des peuples sur leur terre. É preciso reconhecer o direito à autodeterminação dos povos sobre seu território ancestral. Dans chaque cadre politique des pays amazoniens. E isso deve ser replicado em cada contexto político de cada país amazônico. Encore une fois, que le système politique global et le système financier ne soient pas donc horizontal mais vertical. De tal forma que a gente consiga desenvolver as coisas de maneira mais horizontal, com umas dinâmicas mais horizontais e menos verticais. Ce qui veut dire que les choix de développement des personnes issues des territoires doivent prôner sur la politique publique et sur les enjeux financiers. Isto significa que as escolhas dos povos devem ter a primazia em relação às orientações das políticas públicas e dos governos. Des régions où il y a une faible puissance économique, une disparité à l'accès aux soins, aux services publics et également un manque de maillage du territoire, on ne peut pas imposer davantage de décisions destructrices à ces populations-là. As populações que já estão sofrendo a falha de infraestruturas, a falha de serviços públicos, como na área da saúde, não podem ser ainda mais castigados por novas decisões de políticas públicas. Ce que nos populations demandent, c'est un accompagnement vers la montée en compétence et une reconnaissance de nos droits. Ce n'est pas le pétrole ou d'autres types d'extractivisme qui va apporter le repas chaque jour dans les familles. O que nós precisamos é sermos acompanhados para que nossos direitos sejam respeitados. E isto não é o petróleo que vai trazer. Cette pensée doit être globale parce qu'on a affaire aujourd'hui donc à la raréfaction du pétrole et d'autres minerais. Essa problemática é uma problemática global. Nós estamos vendo que os recursos petroleiros, minerais, estão acabando. Donc, ce qui pousse des puissances étrangères à davantage faire de recherches pétrolières ou minières, ce qui peut induire un mécanisme également dans les pays instables et faibles juridiquement à de la corruption. E a intensificação dos mecanismos de exploração do petróleo e dos minérios vai acabar desestabilizando mais ainda os países que já estão desestabilizados. Et c'est dans ce cadre-là que les voies qu'on peut proposer aux différents gouvernements, en dehors de l'investissement sur les vies humaines, c'est-à-dire sur les personnes et non sur les structures extractivistes, et également sur la recherche. La recherche est extrêmement importante pour que l'ensemble des pays du Nord et du Sud collaborent pour programmer une sortie progressive justement des combustibles fossiles et proposer une autre alternative qui est proposée actuellement, celui de l'électrique, qui est aussi une source de désavantage pour d'autres peuples, d'autres continents. É por isso que é preciso promover os investimentos nas pessoas e não mais nas infraestruturas que vão continuar explorando os recursos da natureza. É preciso também promover energias alternativas, como, por exemplo, na área elétrica, a energia elétrica, sem também ignorar que a energia elétrica também traz consigo uma série de problemas e uma intensificação das desigualdades. Et c'est là que la représentation internationale, notamment de la COIA, de la PIP ou d'autres organisations, est importante. Parce que nous devons aujourd'hui implémenter avec la société civile, les ONG et d'autres États qui comprennent cette démarche-là, la sortie de cette énergie-là, de cet extractivisme-là qui est néfaste à l'environnement global et qui permettrait notamment d'impulser la recherche, et la recherche, nous devons nous y participer par la suite. E é por isso que organizações tal como a COIAB, por exemplo, outras organizações comunitárias têm que ser ouvidas, têm que ser fortalecidas
para a gente poder programar essa saída do modelo que nós estamos vendo, que é destrutivo. C'est un sujet de société, pas qu'amazonien, c'est un sujet global et c'est bien pour ça que nous porterons cette voix normalement le mois prochain au sommet des 3 bassins. Ça veut dire qu'ils réunissent l'Amérique du Sud avec l'Amazonie, l'Afrique et l'Asie pour implémenter cette vision-là et apporter nos propositions sur les schémas politiques et de développement durable qu'on veut pour l'ensemble des politiques globales du monde. Essa problemática é uma problemática global e é por isso que a gente vai fazer ouvir essa voz que a gente está fazendo ouvir aqui hoje. A princípio, mês que vem vai ter um encontro, que vai ser o encontro das 3 bacias no Congo. Isto significa que a América do Sul, representada pela Amazônia em específico, a África e a Ásia vão estar lá para discutir a implementação dessa visão, dessa saída daquele modelo. E a gente vai contribuir com propostas sobre novas possibilidades de modelos políticos de desenvolvimento sustentável que nós queremos. E falaremos sobre as políticas públicas globais que nós queremos ver implementadas. Pour finir, c'est là que la vision est ancrée, où le local nourrit le régional nourrit le national nourrit l'international et à l'international le global. E para encerrar, eu diria que essa visão que eu estou defendendo aqui está ancorada na seguinte lógica: o local tem que alimentar a reflexão a nível regional, o nível regional deve alimentar a reflexão a nível nacional, o nível nacional deve alimentar a reflexão a nível internacional e a reflexão internacional deve alimentar a reflexão global. Voilà, c'est cette réflexion-là que je voulais porter avec vous et merci de m'avoir entendu. Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês e eu agradeço muito. É o irmão da Guiana Francesa, registrando aqui Frei Gil Então, Vander nós tivemos Moreira. as falas das nossas listas, foi pedida pela plenária para que a gente possa potencializar, assim como a gente tem feito o processo de formação para as lideranças entenderem o que é o mercado de carbono, para que as lideranças possam ter autonomia de dizer sim, nós queremos ou não nós queremos. A informação, a formação, ela é essencial para esse processo. Então, eu queria aqui já abrir para as inscrições, a gente já tem uma inscrição. Bom dia a todos e todas. Eu quero aqui nessa oportunidade agradecer de estarmos aqui ao nosso grande Espírito, nosso Deus Parpan, que todos possamos aqui em um só propósito, em defendermos as causas comuns e em salvaguarda das vidas que povoam esse planeta Terra. E eu trago aqui as memórias dos nossos anciões, dos nossos ancestrais e de toda a nossa ancestralidade do território do povo Canela do Araguaia, localizado no Mato Grosso, na divisa do Pará com o estado do Tocantins, às margens do rio Tapirapé com o rio Araguaia, aonde temos biomas diversos. E todos esses biomas, todos nós sabemos que ele é importante para aqueles que nele vivem. Portanto, senhores e senhoras, eu trago aqui a preocupação, assim como já foi apresentado aqui, que nós precisamos unir forças, enquanto biomas, enquanto regiões deste país, enquanto a nossa Amazônia brasileira, que ela está também localizada em outros países do sul-americano, precisamos então ter essa visão junta e somarmos força, porque a nossa terra grita, nós estamos matando a vida na superfície da terra porque querem os recursos que estão no subsolo da terra. É inadmissível aceitarmos que tanta especulação façam a promoção da desinformação e nos deixar à deriva. Portanto, nós estamos aí com o atual governo que vem tentando somar esforço para chegar o atendimento e as políticas públicas aos territórios, mas que infelizmente temos a maior formação política do Congresso Nacional. Mas para tanto precisamos trazer aqui para essa mesa de debate, que são tratar as nossas causas e olhar como o mundo nos vê nesse país tão rico, um país transcontinental, em que muitos de nós que estamos nos territórios nos falta aquilo que é mais precioso para nos dar sobrevivência no dia a dia, embora a gente sabendo viver. Tudo isso pela irresponsabilidade da mineração desordenada
irregular, da trambicagem, da retirada de madeira ilegal dos territórios, das imobiliárias que estão chegando para perto dos territórios e, sobretudo, com organizações perigosas, influenciando os nossos jovens e as nossas crianças, distanciando as nossas responsabilidades de nós caminhar com nossas próprias pernas. E aí eu venho dizer aqui, ao utilizar esse espaço para declarar que nós precisamos buscar fortalecer da nossa autossuficiência, a capacidade de nós fazer gestão dos nossos territórios e dos nossos recursos. É impossível tratar de negociar o gás carbono, o sequestro de carbono, negociar como tantas propostas estão tramitando por aí, sem a consulta prévia, livre e informada aos povos deste país. Eu não posso deixar de defender a minha Amazônia querida, porque tantas vidas já se tombaram em defender a Amazônia. Se foram tantos e tantos por essa luta tão sensível e tão importante, mas é importante que nesse espaço trazemos as nossas vozes da ancestralidade pela uma terra viva e uma terra para todos. Muito obrigado. É isso aí, registrando aqui o Frei Gil. Muito obrigada, Cassandra. On a l'électricité avec du thermique. Nós temos eletricidade térmica, eletricidade hidráulica On a aussi de la biomasse. e nós temos biomassa também. On appelle ça de la transition écologique. Nós chamamos isso de transição ecológica. Mais cette transition écologique, par exemple la biomasse, Mas essa transição ecológica, como por exemplo a biomassa, consiste à couper du bois pour pouvoir brûler et fournir l'électricité à tout le monde. na verdade, consiste em desmatar para poder utilizar a madeira para poder produzir eletricidade. Aujourd'hui, dans le monde, il y a vraiment un consensus de transition écologique. Hoje o mundo inteiro está falando de forma consensual sobre a transição ecológica. Et nous, en tant que peuple autochtone, nous devons savoir où nous placer parce qu'il y a un piège dedans. E nós, como povos indígenas, precisamos ter consciência de que existe uma armadilha ali. Parce que si nous disons nous voulons la transition écologique, quelle transition? Porque na hora de falar da transição ecológica, nós temos que perguntar de qual transição estamos falando Nous exatamente. voulons de l'énergie verte Queremos energia verde, en coupant du bois pour brûler et nous fournir de l'électricité. mas uma energia verde baseada no desmatamento para poder ter madeira para gerar energia elétrica. Nous voulons des panneaux solaires en sachant que le cobalt est retiré par les autochtones d'Afrique et ils détruisent toute leur nature aussi. Queremos painéis fotovoltaicos, sendo que os minérios que são utilizados para a fabricação dessas placas vêm da extração da mineração lá na África. Parce que le téléphone que j'utilise, il y a du cobalt dedans. Cobalt. Este celular aqui, ele contém este minério chamado cobalto. Et ce cobalt sort d'Afrique où il y a des gens qui meurent, des autochtones aussi, qui perdent leur forêt. Este minério vem da África, de terras indígenas, em que os próprios indígenas estão perdendo suas terras, suas florestas, por causa da exploração deste minério lá. Ce que mon collègue parlait à Algar, c'est qu'il y a une transition, mais laquelle on veut vraiment? Eu queria então reforçar o que meu colega Olagui acabou de dizer. Ok, uma transição, mas qual transição? Parce qu'en vrai, dans le monde, il y a vraiment un discours hypocrite. Nós constatamos que tem muita hipocrisia no mundo e nos discursos que a gente ouve por aí. Parce que moi, je veux pas le pétrole chez moi, mais je veux que ça soit chez les autres. Porque o que a gente vê é que não quero que façam isso no meu país, no meu território, mas podem fazer lá em outro lugar, na África. Et c'est pour ça que le mot transition écologique est vraiment dangereux pour nous, peuple autochtone aussi. Il faut qu'on la comprenne. E é por isso que eu digo que nós temos que nos atentarmos a essa palavra de transição ecológica. A gente tem que entender exatamente o que está por trás dessa expressão. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas pour le pétrole, ni pour couper du bois. Eu não sou nem a favor do petróleo, nem a favor do desmatamento. Mais aujourd'hui, j'utilise le téléphone et j'ai un ordinateur. Mas eu estou utilizando um celular e eu tenho um computador. Aujourd'hui, on doit faire une transition écologique. Non, il y a un mouvement qui s'appelle, on appelle ça l'écologie décolonialiste. Então a transição sim tem que ser ecológica, mas nós temos que nos referir aqui à ecologia descolonial. Parce que ce qui se passe, c'est que même nos autochtones nous sont atteints par ça. C'est que nous voulons pas que notre forêt soit détruite, mais le colon, il est en nous parce que nous utilisons du pétrole pour nos voitures, pour nos machines, sur nos terrains.
Nós, enquanto indígenas, também estamos utilizados, porque fomos colonizados, então nós estamos utilizando carro, nós estamos utilizando uma série de coisas que precisam desses recursos. Quelqu'un de célèbre disait, qui s'appelle Frantz Fanon, disait pour décoloniser le territoire, il faut se décoloniser d'abord. O Frantz Fanon dizia que para descolonizar o território é preciso começar se descolonizando a si mesmo. Dans l'agriculture, ce que j'essaie de faire, par exemple, j'ai changé de vie de tout au tout. Eu tenho que contar para vocês que eu mudei totalmente a minha vida. Eu atuo com agricultura. J'utilise pas des graines de semences traitées, mais des semences non traitées, des semences anciennes. E eu trabalho somente com sementes não tratadas, sementes antigas, não processadas. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Jeter une graine, ça pousse et c'est bon. Porque é claro que seria muito mais fácil o que todo mundo quer. Comprou um grupo de sementes tratadas, joga e já vai brotar. Mais c'est toute une réflexion parce que nous, autochtones, on n'utilise pas de semences traitées à la base. Só que nós temos que refletir sobre esse acesso à facilidade. Nós indígenas não temos o hábito de trabalhar com sementes tratadas. Et c'est pour ça que je voulais ramener ce débat parce que nous aussi nous sommes touchés par cela et que nous devons réfléchir d'une façon globale à tout cela. E é por isso que eu queria trazer essa reflexão com vocês. Nós somos diretamente impactados por isso tudo e nós temos que desenvolver uma reflexão crítica em relação a isso. Aujourd'hui, je ne veux pas le pétrole, je ne veux pas le gaz, je ne veux pas qu'il y ait de la biomasse. Hoje não quero petróleo, não quero gás, não quero biomassa. Mais notre génération doit prendre ce débat en main parce qu'il y a vraiment un débat qui est global et c'est un débat qui est sérieux qu'on doit prendre en main. Mas a nossa geração precisa se apropriar deste debate. É um debate global, mas do qual nós temos que participar. Merci. Obrigado. Registrando aqui Frei Gilvander. Nosso parente Clóvis Marubo, do Vale do Javari, para fazer uso da palavra. Depois... Quando se trata de petróleo, nós temos um grande exemplo no Vale do Javari. Esse ponto, essa pauta é tão importante para se discutir, porque nós temos que ter muito cuidado, não só por impacto, mas também pelo problema que ela traz no subsolo. Nas décadas dos anos 70 a 80, teve presença da Petrobras no Vale do Javari. O que eles deixaram? Muita coisa, né? Por exemplo, eles deixaram petróleos derramados, tambores secos, né? Então eles deixaram muita coisa, bombas enterradas, enfim, fizeram um monte de coisa, fizeram caminhos, e aí também não respeitaram os índios isolados, passavam por cima das malocas, as roças. Afinal de contas, trouxe um grande impacto para a nossa região. Então, é um cuidado que eu acho que todo mundo deveria ter cuidado quando se fala de petróleo, porque ela traz grandes impactos. É um problema muito sério que também, quando atinge os igarapés, as nascentes, porque eles metem um torno que vai para mais de 20 metros para poder detonar, e aquilo também causa problema nos olhos nas fontes de água. Então é um caso que todo mundo deveria tomar cuidado. Parentes, esse é o impacto que ela traz. Além disso, não é só apenas porque a terra faz parte da nossa memória, da nossa espiritualidade. Nunca pode ficar uma coisa desse tipo. Quando se fala de retirada de minério, como ferro, como petróleo, como ouro, afinal de contas, é intocável isso, porque nós que somos marubos, nós protegemos muito essas partes. Cada coisa que acontece no nosso território, quando se fala sobre solo, a gente tem muito medo, porque a nossa religião diz que a terra é intocável e que nela nós podemos viver e a terra não pode sofrer. Por isso eu vim aqui pedir para todos que, se tiver pelo menos um plano desse tipo, vocês têm que se manifestar. Lá no Vale do Javari, do lado do Peru, também tem projetos para exploração de petróleo,
nós fizemos manifestação que nós não queríamos que houvesse essa exploração do lado peruano, porque ia atingir o Rio Javari e seus afluentes. Aí ia prejudicar os ribeirinhos, os indígenas e todas as pessoas que moravam na beira daquele rio. Então, com essas bombas que eles detonam, também os peixes fogem, não fica... Um lugar que é atingido por bomba, principalmente nos afluentes, fugenta os peixes, afinal de contas, os animais também. Então vamos ter que proteger. Estou aqui também com vocês para falar essa experiência que nós temos, que se caso isso for acontecer no território dos povos indígenas, vamos tomar muito cuidado e vamos ter que falar para todos ouvirem e a gente também solidarizar nesse caso e a gente também fazer manifestação sobre essa pauta, porque não é bom exploração de combustível dentro das terras indígenas. Nós que temos uma área de 8 milhões e meio de hectares demarcada, nós já fomos afetados. E que dirá já quem não tem, quem tem pequenas terras e que tem fonte de rios naquela região, pode causar muito mais problemas ainda. É isso que eu venho aqui apresentar a nossa experiência de trabalho para que todos tenham consciência e que não aceitem. E muitas vezes as empresas, eles também manipulam algumas lideranças. Isso não é bom para nós. Vamos ser firmes e garantir a sobrevivência do nosso povo. Por quê? Porque se nós se vendemos, nós se aproximamos das empresas, eles querem dizer que vão ter que dar royalties, não sei o quê, vai ter escola, não vão ter que garantir dinheiro. É mentira! Nunca aconteceu nada para ninguém. Então, nós vamos ter que pensar muito bem e proteger o nosso território. Digo também que não deve haver a exploração de petróleo. Nós queremos que seja a demarcação feita em todo o território para que não seja atingido ninguém. Por isso que eu peço demarcação já. Demarcação já. Registrando aqui Frei Gilvander. Quero convidar a nossa parente Milena Moura para a gente poder voltar com a fala na mesa. Bom dia, eu me chamo Milena Moura, sou do estado do Amazonas, sou do município de Alpazes, sou coordenadora da Organização das Mulheres Indígenas Moura do município de Alpazes, do povo da Resistência. Eu não poderia passar pela TL sem poder também clamar sobre o nosso grito de socorro enquanto povo Moura. A Potássio do Brasil, uma grande empresa multinacional, está invadindo o nosso território. Está destruindo o que nós temos de mais sagrado, que é a união do nosso povo. Por muito tempo nós lutamos, mobilizando e sempre apoiando outros povos. E quem conhece sobre o que está acontecendo com o povo Moura no município de Altazes, pode ter visto que as coisas estão se encaminhando muito bem para o desenvolvimento do país Brasil, como se diz o vice-presidente que chegou até o estado do Amazonas dizendo que a Potássio do Brasil, mineração em território indígena poderia ser um desenvolvimento, porque a Potássio é uma mineração de fertilizante que seria muito bom para o agronegócio. Mas ali é vida sendo negociada. Nós, mulheres, estamos se sentindo invadidas, violentadas, não só no nosso território, mas como nós tratamos o nosso território como o nosso corpo. E, com isso, dividindo o nosso povo, deixando uma marca que é tão dolorosa para nós enquanto mulheres e mães. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós estamos lutando nas nossas bases. Enquanto eu estou aqui na TL, minhas mulheres estão em linhas de frente lutando pelo território lá, porque não é demarcada. E com isso a empresa diz que então não é um território indígena, mas ali é o povo que habita por muitos anos. E é um direito originário nosso. Por isso estou gritando aqui, enquanto mulher indígena, mulher ameaçada, que luta pelo território para que as nossas crianças ainda tenham onde morar. Assim como o Jonas Muras está sofrendo o impacto do gás lá em Silves, no seu território, nós, povo Moura, também de Altazes, estamos sofrendo impacto. Muitos foram copitados, muitos tombaram, muitos caíram, mas nós continuamos com o grupo da resistência. E nós vamos lutar com a nossa resistência até a última gota de sangue, até que não tenha mais um Moura da resistência, porque nós precisamos salvar a
nossa casa. Porque enquanto muitos aqui tomam o seu café da manhã, comem a sua comida, nosso povo está sendo invadido lá. Nossas mulheres estão chorando porque não tem território futuramente para os filhos dela. Porque em vez da nossa terra, da nossa mãe terra, vai ter uma pilha de sal em cima do nosso território. No nosso rio vai ser de lama. Nós não vamos ter o nosso sagrado, nós não vamos ter os nossos ancestrais, o espírito da mãe da natureza, mas para nos fortalecer. O que será do nosso povo? Esse é o desenvolvimento que o Brasil quer? É esse o desenvolvimento? Porque nossas vidas estão sendo negociadas, nossas crianças não vão ter um futuro melhor. Por isso, eu digo, eu peço, eu estou gritando o socorro aqui. Ajude o povo Mura também no município de Altazes e não a mineração em nenhum território. Porque uma vez que abre precedente de uma invasão de mineração no território, vai abrir para todas as outras aldeias, para todos os territórios indígenas, não só do nosso país Brasil, mas para fora também do nosso Brasil. E a gente não precisa mais estar brigando. Nós precisamos muito. O nosso território é a nossa casa. Nós precisamos da nossa casa. Quem quer perder a sua casa? Quem quer perder suas futuras gerações? Então que fique isso de alerta. Ajudem a não ter mineração em território indígena. Muito obrigada. Valeu. Registrando aqui Frei Gilvander Moreira. Passar a palavra de Nova da Amazônia, fazer uso da palavra, trazer um pouco da realidade, depois a gente retorna para a nossa mesa. Buenos días a todos presentes. Aquí estamos con una sola voz, gritando, uniendo esa voz para que nos escuchen a todo el mundo. Bom dia a todos os presentes. Aqui estamos com uma única voz, gritando e unindo essa voz para que nos escutem. Hermanos, aquí estamos para luchar y seguir luchando por nuestra Amazonía, por nuestra cuenca que está dentro de nuestro territorio. Aqui nós estamos para lutar, para continuar lutando pela nossa Amazônia, pela nossa bacia, que está dentro do nosso território. Y pedirle a todos los hermanos de diferentes estados, aquí estamos presentes con un solo propósito. E pedir para todos os irmãos de todos os territórios que saibam que nós estamos aqui com um único propósito. El propósito es de unir y fortalecer a nuestras naciones y fortalecer a todos los que nos están impulsando para poder defender nuestro territorio, nuestra Amazonía, que corresponde a los pueblos indígenas. O propósito aqui é o de unir e fortalecer as nossas nações, fortalecer também todos aqueles que estão nos apoiando para defender o nosso território, a nossa Amazônia, que é de direito dos nossos povos. Así como sufren otros hermanos países, nosotros también de Bolivia están destruyendo nuestro territorio con las empresas mineras, empresas madereras. Es por eso que aquí estamos uniendo esa voz para poder restaurar juntamente nuestro territorio. Assim como acontece com outros irmãos países que também sofrem, nós também na Bolívia também estão destruindo o nosso território com as empresas de mineração, as madeireiras, e por isso estamos aqui, para unir essa voz, para poder restaurar juntos os nossos territórios. La empresa minera es el principal veneno que nos están envenenando nuestro territorio, nuestro río, nuestra naturaleza. Es por eso que cada uno de los presidentes, de los líderes de cada país, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir defendiendo, tenemos que estar unidos. Si no nos unimos, siempre vamos a estar amenazados, nos van a seguir matando a nuestros líderes de cada estado.
As empresas de mineração são o principal veneno, estão envenenando o nosso território e a nossa natureza. É por isso que cada um dos presidentes dos países, líderes de cada país, temos que continuar lutando, temos que continuar defendendo unidos. Se não nos unirmos, vão continuar nos ameaçando, vão continuar nos matando. Porque el territorio es la lucha de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Ahora somos los presentes. Ahora estamos uniendo esa fuerza, uniendo el país, uniendo para que todos estemos unidos y no seamos amenazados de otros gente que não são indígenas. Então o território foi a luta dos nossos avós e das nossas avós. E agora somos nós, aqueles que estão no presente, aqueles que devem se unir essa força. Por eso aquí en el campamento de ATL estamos unidos y queremos gritar una sola voz: tierra libre, libre los pueblos indígenas de la Amazonía. Muchas gracias. Por isso estamos aqui unidos no território e queremos gritar com uma única voz: terra livre para os povos indígenas da Amazônia. Muito obrigado. É isso aí, registrando aqui Frei Gil. Obrigada ao nosso parente Conrado, da Amazônia Boliviana, da CIDOB, que faz parte do G9 da Amazônia Indígena. Gostaria aqui de... Muito obrigado a todos vocês que vieram para nos ouvir. Quero agradecer aqui a mesa, quero agradecer a COIAB, quero agradecer a PIB. E quero também só dar uma fala de reforço sobre a questão da nossa parente Milena Mura, lá em Altazes, que eles já estão sofrendo sobre essa pressão da exploração de silvinita dentro dos seus territórios. E quero dizer para você, minha parente, que nós estamos juntos nessa luta e que jamais nós vamos deixar o nosso povo lutar sozinho. E peço apoio a todos os povos aqui que nos ajudem também nessa luta. E com essa luta nós pedimos demarcação! Já! Demarcação! Já! Muito obrigado a todos. De Colombia, especialmente Villagarzón, hacerles una invitación especial a los pueblos indígenas que nos encontramos hoy aquí, que nos unamos para luchar en la defensa del territorio. Las petroleras nos están matando nuestro territorio y con ellos nuestros pueblos indígenas están muriendo. Da parte da Colômbia, especialmente de Villagarzón, fazer um convite especial aos povos indígenas que hoje aqui se encontram. O convite é que nos unamos para lutar em defesa do território. As empresas de petróleo estão nos matando, estão matando nossos territórios e com eles os nossos povos indígenas. Muchas gracias. Gracias a COIAB que había invitado por ese evento tan importante. Muito obrigada pelo convite feito pela COIAB para um evento tão importante. A nombre del pueblo guaraní, quiero decir a pueblos que están aquí en Brasil, cuéntanos con nosotros. Y ustedes, cuéntanos con nosotros y nosotros contaremos con ustedes. Vamos a hacer como una telaraña. ¿Han visto una araña que está yendo, construyendo? Así debemos hacer. Una sola lucha y una sola voz. Y esas voces deben ser escuchadas por todo el mundo. Então, eu gostaria de dizer aos povos que estão aqui no Brasil, contem conosco e os senhores contem conosco e nós contaremos com vocês. Vamos fazer como as teias de aranha que vão construindo. Isso é o que nós temos que fazer, criar uma única luta, uma única voz. Essas vozes devem ser escutadas no mundo inteiro. Ya creo que estamos hablando mucho, ahora debemos buscar una estrategia o mecanismo para lo que están pidiendo los hermanos indígenas, hermanos que están diferentes acá, una demarcación, pero ya, y no dejemos pasar mucho tiempo. Muchas gracias. Então, essas vozes, eu acredito que já estão falando muito. Agora, o que temos que fazer é procurar uma estratégia, um mecanismo para aquilo que está pedindo o povo. Os irmãos indígenas estão aqui e aquilo que desejamos é demarcação já. Não podemos deixar passar muito tempo. A presença de todos aqui. Esse é um momento muito importante. Ano passado, neste mesmo ATL, nesse mesmo momento no ATL, quando eu vim para cá, já
sozinha. Agora estou me sentindo fortalecida. Nós estamos num momento único, com vários países, com uma só voz, dizendo que nós não queremos invasões do nosso território. Nós temos o direito à vida. E é esse direito que nos dá força para continuar lutando. Então, muito obrigada aos parentes que estão aqui representando seus países. E muito obrigada a COIAB, a nossa grande organização que tem fortalecido junto com nossos parceiros essa luta. Amazônia livre de petróleo e gás é o que queremos. Obrigada. Nous avons des constats, nous avons de l'expérience, nous avons des propositions. Nós temos constatações, experiência, temos propostas, Nous avons la vitalité, temos vitalidade, nous avons la persévérance, temos perseverança, nous avons la résilience, resiliência, nous avons la jeunesse. juventude. Mes frères et sœurs, nous sommes la réponse. Parentes, nós somos a resposta. Préparons-nous aujourd'hui pour l'ATM, pour la marche et encore plus encore pour la COP30 à Belém. Merci à tous. Nós vamos se preparar hoje para a marcha de hoje à tarde, mas nós estaremos preparados também para a COP30 em Belém. Obrigado a todo mundo. Por ter compartilhado aqui conosco, né, essas experiências. Uma só voz, né, a gente tem fortalecido, sobretudo, temos aqui presença também dos nossos parentes da Austrália, nossos parentes do Pacífico, que também vão fortalecer e ecoar essas vozes do que a gente está dizendo aqui na Amazônia, e não é somente a Amazônia brasileira, mas a Amazônia, a bacia amazônica, e fortalecer também esse processo de fortalecimento das nossas lideranças, pensando também na defesa delas, né? Quem defende os nossos protetores da floresta. Então, pensar também nessa perspectiva da proteção das nossas lideranças é muito importante. Então, eu queria aqui, mais uma vez, uma salva de palmas para a nossa mesa, bem forte. Sei que todo mundo está com fome, né? Queria convidar a nossa comunicação e a nossa mesa a ficar de pé com a nossa faixa para a gente fazer a foto oficial da mesa. Amazônia livre de petróleo. Assim, com força. Isso. Amazônia livre de petróleo. É um dos grandes gritos aqui no TL, no Brasil. Agora, parentes e Em parentas. abril de 2025. Fortalecer nossa foto com nossos parentes. Punho cerrado para cima. Amazônia livre de petróleo e gás. É o que queremos. A Amazônia livre de petróleo e gás. Cadê? Deixa eu ver como é que tá atrás. Parentes e parentas. Punho cerrado para cima. E viva a Amazônia! Viva! Yeah.